Fala, Bruno, beleza? Vamos para essa apostila de vocês aqui, tá? Antes eu queria mostrar algo, né? Olha lá, vamos ver se vai dar certo. Chegou a arte de vocês na parede lá, ó. 9º ano. Deve ter sido do ano passado, do ano retrasado, né? Mas tá lá, vocês têm uma sala personalizada só para vocês. Então, guarda aqui para mim de novo. Isso. Tá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sumô e sobre o futebol americano, tá? Dúvidas, mais uma vez, WhatsApp ou Classroom, tá? Me chama lá que o que eu souber, eu já tiro na hora as dúvidas, e o que eu não souber eu vou pesquisar e a gente conversa posteriormente, tá? Então, bora lá, eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 3 e ela vai falar um pouquinho sobre práticas corporais e cultura nacional, tá? Hoje nós falaremos sobre o sumô e sobre o futebol americano, tá ok? Para isso eu separei 2 vídeos para vocês que vai elucidar vocês, e ao final desse vídeo a gente deixa aí já a questão das atividades das páginas que eu vou citar lá no finalzinho, ok? Então vamos lá primeiro para os vídeos de sumô. Só vou liberar aqui. Ver 2 gigantes pelados, ou quase pelados, se agarrando no ringue. Mas não faça piada sobre o sumô para um japonês, porque isso vai dar confusão na certa. E essa bonitinha aqui é boa de ringue. Além de faixa preta de judô e 3º dan de sumô, ela é uma das favoritas na disputa pelo Mundial que vai ser realizado no Havaí. Vamos saber mais sobre essa luta milenar com a sua ajuda. Boa noite, Luciana Watanabe. Boa noite. Boa noite. Eu sei que, historicamente, é a luta mais tradicional do Japão. E ela também tem um embasamento espiritual, é verdade isso? É que o sumô é uma luta muito antiga, né? Então, ela se confunde muito com a história, com a cultura e com a religião do Japão, que é o shintoísmo, né? Então, o sumô, ele tem até uma lenda que fala que 2 deuses lutaram, sumô, né? E um ganhou e começou a juntar as terras, e assim que construiu o Japão, né? Foi unido. Tem uma coisa que eu sei que, sei lá se é verdade, eu sou muito ignorante em relação a isso, mas dizem que foi inspirada numa luta de ursos. É verdade isso? Então, por ser uma luta muito antiga, também contam a história que, para começar a fazer sumô, as pessoas se inspiraram vendo ursos lutando, né? Então, aí surgiu a luta de sumô. Mas não há nada, assim, escrito. Porque... Eu sei que lá, que bacana. Foi uma inspiração, alguns dizem. Bom, eu sei que o sumô é, na verdade, um esporte que precisa de muita disciplina. Mas tem regras que eu, pessoalmente, também não conheço. Tem sim. São muitas regras? Não, é bem simples, né? Tá. Daqui a pouco vamos fazer uma demonstração, mas a regra principal é você empurrar para fora do círculo ou derrubar. Então, se encostar a mão no chão, joelho no chão, cabelo no chão, a pessoa perdeu. Então, é uma luta rápida de segundos, onde você tem 3 minutos para tirar o adversário para fora ou derrubar. São 3 minutos só? É o tempo máximo. E assim, se a luta empatar, eles param e daí dão 1 minuto, mas faz a luta novamente. Então, não existe empate no sumô. Você ganha ou perde. Tá. E não pode nada que vá machucar o adversário. Então, chutar, dar soco, puxar cabelo, não vale. Você disse que ia fazer uma demonstração. Então mostra pra mim. Tá bom. Vou chamar os meus amigos. Tá. Pode ser? Então, a gente veio hoje com a Letícia Clemente. Oi, Letícia. Obrigado. A Letícia, ela é aluna de um projeto que eu dou aula. Então, ela há 5 anos ela faz sumô e hoje ela...
Ano passado ela foi representar o Brasil no campeonato mundial em Taiwan, ficou entre as 6 melhores. A Suzy Bueno. A Suzy Bueno também, ela começou comigo num projeto lá em Suzano, né? E ela é mãe de um aluno e começou a treinar junto, e hoje em dia ela também dá aula de sumô. Legal. O Hiroyuki Ida, ele é um sensei do Japão, que ele veio através da JAICA, né? Que é uma associação que faz intercâmbio. Então ele não fala português? Bem pouco, mas ele já está aprendendo, já está 6 meses no Brasil, ele vai ficar mais 1 ano e meio, né? E ele está ensinando, ajudando bastante o sumô brasileiro. Fora do Japão, onde tem mais japonês, é aqui nessa cidade. A cultura é grande, né? Mas hoje em dia também aqui no sumô brasileiro já não se tem tantos descendentes como antigamente, né? E temos o Ricardo Aoyama, que também é sensei, professor, né? E ele é 3º lugar no mundial, né? Várias vezes campeão sul-americano, brasileiro. Bom, antes de começar a luta, eu sempre vejo isso, que eu assisto só na televisão. Sim. Jogam sal no círculo. Por que isso? Então, tem muito a ver com o shintoísmo, né? O shintoísmo é uma religião que preza a natureza. Linda. Sim. Das religiões mais lindas do mundo. Então, o sumô também vem com essa ideia de um esporte bem limpo, né? Que preze a natureza, tem até a pouca vestimenta por causa disso, né? Mas então, quando se joga sal, a ideia é que se tire os maus espíritos, então é que ninguém se machuque na hora da luta, né? E tem mais alguns rituais que eles fazem antes do início da luta. A própria roupa, né, do sumô, que é mínima, né? Sim. É pequena, deve simbolizar alguma coisa. Sim, então, esse é o mawashi, né? Então mawashi. 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 O mawashi serve para aplicar golpes, segurar e aplicar golpes no sumô. Segura aqui? De baixo para cima, sempre, onde você pode fazer a sala. É difícil. Então ele deve dar 3, 4 voltas no corpo e tem uma forma correta de se colocar no corpo. Se o mawashi cair no meio da luta, perde a luta. Então não pode cair o mawashi de jeito nenhum. Só que, então, ele simboliza... Tem alguma coisa por baixo do mawashi, não? As mulheres têm o macaquinho, o alegre, a camiseta. Os homens, no sumô amador, se tem os shorts, a sunga, por baixo. Porque até tem uma história que quando os imigrantes vieram do Japão para o Brasil, né, eles tinham saudades da terra. Então eles faziam sumô. Só que eles faziam com um pedaço de saco de farinha das lavouras, né? Então começava a rasgar. Então o que eles fizeram? Começaram a usar cuecas por baixo. Então no sumô amador a gente tem a vestimenta por baixo, sim. E tem uma divisão de categorias como em todas as outras lutas, não? Tem. De peso, essas coisas? Não? Então hoje em dia tem as categorias desde idade, a divisão, né? Das crianças, então 7, 9, 13, 15, 18 e depois entra no adulto. Quando entra no adulto é dividido por peso, então tem leve, médio, pesado e agora tem o meio pesado, que é uma categoria nova, e o absoluto, onde não tem divisão de peso. E no feminino é um peso e no masculino outro, assim, né? Aí, assim, no leve feminino até 65, depois até 73, o médio, aí até 80 o meio pesado e acima pesado. E no masculino é 85 o leve. Aí até 85 é o leve, até 100 quilos é o médio, até 115 o meio pesado e acima o pesado. Vamos ver então? Vamos. Então, eles vão entrar e eles vão fazer o comprimento, né, o tirituoso. Né? Vem os meninos, por favor. Aliás, tem uma coisa também que eles vão mostrar agora, porque eles olham olho no olho. Sim. Por que isso? Esse é o tirituoso. Esse daí é um ritual que eles falam que eles estão lutando sem armas, que é uma luta de mãos limpas, né? Aí agora eles olham olho no olho, mas é um sinal de respeito, né? Então, para começar uma luta, então eles devem se encarar. Daí vem o juiz fala... Kamaite. Kamaite é se preparem, né? E quando eles colocam as duas mãos no chão, aí... Haki é início. Então eles devem empurrar. Então tem vários golpes no sumô. Então esse é um golpe de, né, levantar o oponente e tirar para fora do círculo. Tem que ser forte, né? Tem que ser forte, tem que ser ágil, não pode ter muitas dúvidas, né?
Tem que é uma luta rápida, né? Então você não pode errar. Então, mas existem diversas técnicas e o treino de sumô é um treino muito forte e onde as pessoas que lutam, eles têm as partes, os membros inferiores bem fortes, que fazem bastante exercício para as pernas, né? Então eles estão fazendo algumas lutas. Dois golpes agora, né? Isso. Tem um de empurrar, né? Com as mãos, o outro de agarrar e levantar, pegar na perna, caiu, jogar também é possível. Tá. O que mais? Caiu dentro do cerco, perdeu, né? Perdeu. Então, o primeiro que encostou a mão no chão, o joelho, qualquer parte do corpo que não seja a sola do pé, perdeu a luta. Então, e tem aprender a pegada, tem que aprender muito noção de força no corpo, noção de espaço. O sumô ensina bastante coisa. Eu também gostaria depois de mostrar um exercício básico no sumô, que é o Shiko. Shiko? Shiko. É um exercício básico. Vou até pedir para eles fazerem, pode ser? O Shiko, tem o Shiko Koshiwari, né? Que é um exercício que nos treinos a gente faz mais de 200 vezes. Assim. Quê? Para fortalecer a perna? Para fortalecer a perna, porque a luta de sumô é muito rápida, né? Aí pode começar. Eles vão fazer 10 vezes só para mostrar. Então, e tem toda parte de respiração. O atleta de sumô, ele costuma ter abertura zero, assim, né? Principalmente no profissional, né? Sei. Apesar deles serem grandes, porque o profissional é diferente do amador. O profissional só existe no Japão, só homens praticam o sumô. Lá eles não usam shorts por baixo e lá eles não têm essa divisão de peso. Então, quanto maior eles forem, mais eles acreditam que tem força contra o adversário menor, né? Entendi. E eles fazem abertura zero. Daqui a pouco eles vão fazer, o Ida vai fazer matawari para mostrar como que é. Quantas calorias tem que comer por dia para ter um peso que quanto mais pesado, melhor, né? Então isso depende do lutador, né? Se é profissional, se é amador, né? Na minha categoria já tô passando. Então tem que fazer o regime. Quer fazer o matawari? O matawari, então, abertura, né? O lutador de sumô normalmente consegue fazer. Tem que ter bastante abertura. Gente, olha, é um espacato. Então. E é um treinamento bem forte, é bem difícil. Aí. Uau! Se eu faço isso, eu não levanto nunca mais. Eu fico deitado pro resto da vida. Isso. Aí, então, esse também é um exercício básico no sumô, que é o matawari. E tem algumas saídas também. E as meninas? Porque então, as meninas. Elas estão olhando isso ali, mas as meninas também. As meninas lutam e as meninas vão mas bem. No Japão não tem mulher lutando. Então, no profissional não, mas no amador tem, tá. Nas categorias tem crianças, tem mulheres, né? Então, mas o amador, o feminino mesmo, é um esporte novo, né? Ela existe há mais ou menos 20 anos o sumô feminino. Em 2001 que ocorreu o primeiro campeonato mundial, que foi no Japão, feminino. Então, mas é amador. É amador. Não pode ser profissional. Não, mas existem vários países que praticam o sumô. Hoje mais de 80 países praticam sumô e a ideia de colocar o sumô era para colocar nas Olimpíadas. Tá. Só que não foi dessa vez. Né? Que aí sai da esfera do Japão e passa na esfera internacional. E já existe a IFS, a gente participa, até essas medalhas são do World Games, que é tipo uma Olimpíada de esportes não olímpicos, né? Pesada, hein, Lu? Eu fui 2 vezes vice-campeã nesse campeonato e é muito legal, muito forte o campeonato também, né? Então, acontece de 4 em 4 anos. Parabéns! Obrigada. Né? Então, e é muito legal, porque agora a gente está fazendo muita divulgação com o sumô. Lá em Suzano, eu sou professora, então a gente tem um projeto que chama Lutas como Formas de Educação. Então, ensinando o sumô, a gente ensina a parte física, parte melhorar, né? Parte
cognitiva que melhora na escola, a parte emocional, porque a pessoa quando se coloca para lutar sumô, ela tira a timidez, ela começa a confiar mais nela, parte social de conhecer outras pessoas, de conhecer novos lugares, né? E a parte cultural que inclui um pouco do Japão dentro das escolas. Eu acho que esse esporte, como todos os outros, estão se popularizando aqui no Brasil, esse também acredito que vai se popularizar também. Ah, tomara. E é um estilo de vida, né? Sim, principalmente no Japão para o profissional, porque quando existe um brasileiro, amigo nosso, começou em São Paulo e hoje em dia ele é uma das pessoas mais famosas no Japão, que chama Ricardo Sugano, é o Kaisei Ichiro, né, como é o codinome lá no sumo profissional, que aparece na Nikkei e tal. E ele está entre os 60 melhores, né? E assim, a vida deles é meio difícil porque assim, quando eles entram numa escala, né? Então assim, eles são os mais fracos, então eles precisam fazer as atividades de casa, precisam limpar a associação, precisam fazer comida e até aí treinar mais, né? E aí quando eles vão subindo nos campeonatos e ficando mais fortes, né? Na escala, aí eles vão sendo servidos. Esse é um estilo de vida. Luciana Watanabe-san, né, a nossa campeã, a nossa brasileirinha. Obrigado a você. Foi muito interessante. Minhas crianças, muito obrigado. Então, galera, vocês viram ali que daria dificuldade é as vestimentas, né? Aquele fio dental lá não rola não, tá? Mas como eu já falei para vocês algumas vezes, é uma questão, a questão de lutas, independente se é oriental ou não, ou se você vai fazer para defesa, para ataque, ela, como vocês viram no repórter falando ali, ela vai ajudar no desenvolvimento cognitivo, ela vai tirar aquela vergonha de se socializar, né? Então, assim, eu só vejo coisas boas. Lógico que tem coisas ruins, né? Você utilizar todo aquele conhecimento, força, técnica e prática para o mal, né? Você vai acabar ferindo alguém, você vai acabar machucando alguém, tá? Para a gente poder encerrar essa aula, vamos lá rapidinho para a questão do futebol americano, tá? Deixa eu só fazer algo aqui, fechar isso. Vocês viram que deu uma travadinha lá, né? Mas é assim que acontece, né? Então, vamos lá falar sobre o futebol americano um pouquinho. Super Bowl, touchdown, quarterback, Tom Brady. Talvez você já ouviu falar de tudo isso. Afinal, o futebol americano é um esporte cada vez mais popular aqui no Brasil. E se você ainda não entendeu como esse esporte funciona, a gente te explica agora. O futebol americano é um esporte derivado do rugby, e ele deu seus primeiros passos em 1869 nos Estados Unidos. É mais ou menos nessa época também que o futebol, que também tem origens ligadas ao rugby, surgiu lá na Inglaterra. Mas ao contrário do futebol, o futebol americano não abandonou a bola oval. A primeira vez que as regras do jogo foram escritas foi em 1876. Desde então, elas mudaram bastante, mas os princípios continuam os mesmos. O futebol americano é basicamente um jogo de disputa de território. É mais ou menos como se fosse um pique-bandeira, só que um pouco mais brutal. A cada rodada, um time só ataca e o outro só defende. O jogo é jogado sempre com 11 jogadores de um lado contra 11 do outro. Mas os elencos dos times são fartos, podendo ter até 53 jogadores. Isso porque os times se dividem em 3 grupos: o ataque, a defesa e os times especiais, que são os responsáveis pelas jogadas de bola parada. Funciona assim: o time que ataca tem que levar a bola até o limite do território do outro time. Esse limite, que é como se fosse a base adversária, é chamada de end zone. Quando alguém consegue levar a bola para a end zone defendida pelo adversário, acontece o famoso touchdown. Enquanto isso, a defesa tem que tentar impedir esse avanço. Mas fazer um touchdown, não é tão fácil chegar lá. O time tem que atravessar todo o campo, que mede 100 jardas no total. Uma jarda mede 91,5 centímetros, então o campo mede 91,5 metros. É um pouco menor que um campo de futebol, que tem um comprimento de 105 metros.
Mas ao contrário do futebol, os jogadores têm chances limitadas para conseguir avançar no campo. No futebol americano, existem duas maneiras de se avançar com a bola. Ou se corre com ela, ou se lança. O time que ataca tem 4 chances para avançar 10 jardas. São as chamadas descidas. Suponhamos que ele consiga avançar 4 jardas na primeira descida. Ele ainda terá 3 descidas para avançar 6 jardas restantes. Se na segunda descida ele anda 4 jardas, na terceira faltarão 2. Se o jogador consegue avançar essas 10 jardas ou ir além delas, ele renova suas chances e ganha mais 4 descidas para tentar avançar mais 10 jardas a partir de onde parou. Mas se um time se vê numa quarta descida, ou seja, na quarta tentativa de avançar aquelas 10 jardas, ele tem basicamente 3 opções. A primeira é arriscar mais uma vez. Se não conseguir passar da linha que renova suas chances para as 10 jardas seguintes, devolve a bola para o adversário atacar a partir dali mesmo onde parou. Os times optam muitas vezes pelo chamado punt, que nada mais é do que um chutão para longe para que o adversário receba a bola o mais longe possível e tenha que percorrer um caminho mais longo. E a terceira opção em uma quarta descida é tentar o chamado field goal. O field goal é um chute que, se passar entre as traves do Y gigante, vale 3 pontos. O time pode tentar um field goal de qualquer lugar do campo, mas obviamente, quanto mais longe ele estiver, mais difícil vai ser acertar. O field goal mais longo da história que acertou o alvo foi de 64 jardas, ou 58,5 metros, em dezembro de 2013. E se o time erra o alvo, o adversário pega a bola ali de onde o jogador tentou chutar. Quem chuta são os jogadores de times especiais, de bola parada. Alguns jogadores só jogam na bola parada, como o punter e o kicker, que são posições que só têm essa função. O kicker é quem entra para tentar o field goal e o punter é quem entra para chutar a bola para longe e devolver a posse para o adversário. A posição mais importante do futebol americano é a do quarterback. Ele faz parte do grupo de ataque. Não existe em nenhum outro esporte coletivo uma posição que seja tão importante quanto essa, nem mesmo o goleiro no futebol. Isso porque quase todas as jogadas passam pelo quarterback. É ele que entrega a bola para os corredores ou lança a bola para os recebedores. Se ele não for bom, é bem provável que seu time passe por apuros. O time de ataque, além do quarterback, é composto pelos corredores, chamados de running backs, e pelos recebedores, que em inglês são chamados de wide receivers. Também tem os jogadores de linha ofensiva, que são geralmente uns caras bem grandes, que protegem o quarterback e impedem que ele seja derrubado pelos jogadores de defesa. E por fim, tem também o tight end. É uma espécie de jogador híbrido entre linha ofensiva e recebedor. O tight end costuma ser maior que um recebedor comum, mas menor que um jogador de linha ofensiva. A defesa tem posições praticamente correspondentes, espelhando o ataque. Existem os jogadores de linha defensiva que tentam derrubar o quarterback. Os cornerbacks costumam marcar os wide receivers. E tem também os safeties, que são como se fossem os últimos zagueiros. Os cornerbacks e os safeties são geralmente caras bem rápidos para conseguir acompanhar a velocidade dos recebedores. Além disso, tem os linebackers, que são como os volantes no futebol. Eles protegem a retaguarda da linha defensiva, mas também podem ser agressivos e ir para cima do quarterback ou marcar recebedores, a depender da jogada. E como funciona a pontuação do jogo? Bom, quando o time entra na endzone com a bola sob controle, acontece o famoso touchdown. Um desses vale 6 pontos. Quando o time marca um touchdown, ganha o direito a mais uma pontuação. Ele pode tentar um chute curto no Y ou tentar um mini touchdown, que é uma chance única de entrar na endzone partindo da linha de 2 jardas. O chute costuma ser mais fácil e vale 1 ponto. O mini touchdown é mais difícil e vale 2 pontos. Mas além do touchdown e do field goal, existe também outro jeito de pontuar. É o safety, uma espécie de gol contra provocado. Essa jogada é bem mais rara e acontece quando um jogador é derrubado com a bola dentro da própria endzone. Quando isso acontece, o time que conseguiu derrubar o jogador ganha 2 pontos e o outro time ainda tem que devolver a bola. Outra forma que a defesa tem de pontuar é agarrar um passe lançado pelo ataque e correr até a outra endzone para fazer um touchdown. Ou, se conseguir arrancar a bola do jogador de ataque que está correndo com ela, o defensor pode também pegar a bola do chão e retornar para um touchdown. Com tantas formas de pontuar, o futebol americano é um jogo em que o placar final pode variar muito. Nos mais de 16 mil jogos da história da Liga Americana, a National Football League, ou NFL, já houve pouco mais de 1.050 placares diferentes. O mais repetido foi de 20 a 17. A história do futebol americano nos Estados Unidos também ficou marcada por mudanças na NFL, que é a maior liga profissional de futebol americano do mundo. Existem também ligas femininas, mas com menos visibilidade nos Estados Unidos. A NFL foi fundada em 1920, mas nem sempre passou ilesa da concorrência.
Em 1959, foi fundada a AFL, American Football League. Era uma nova liga com novos times que bateu de frente com a NFL. A AFL e a NFL concorreram por alguns anos, mas a coisa mudou na temporada de 1966, quando as duas ligas decidiram fazer um jogo entre os campeões de cada uma delas. Esse jogo ficaria conhecido posteriormente como Super Bowl I. Desde então, a estrutura da liga foi se adaptando, reunindo alguns novos times e mudando até chegar no que é hoje. A AFL e a NFL se fundiram de vez e o nome da liga também foi unificado. Hoje, todos os times fazem parte da NFL. São 32 equipes distribuídas pelos Estados Unidos. Os times estão divididos em duas conferências, a Conferência Nacional, a NFC, e a Conferência Americana, a AFC, herdeiras, respectivamente, das antigas NFL e AFL dos anos 1960. As duas conferências têm 16 times cada. São divididas em 4 divisões com 4 times cada. São 8 divisões ao todo entre as duas conferências. As divisões são fixas e são separadas usando critérios regionais, norte, sul, leste e oeste. A temporada regular começa no começo de setembro e vai até o comecinho de janeiro. São 17 semanas ao todo. Cada time joga 16 vezes e tem uma semana de folga. Cada vitória vale 1 ponto na classificação. Os empates são muito raros, mas caso aconteçam, valem meio ponto. No final da temporada regular, se classificam 6 times de cada conferência para o mata-mata, os chamados playoffs. São classificados os campeões de cada divisão e mais os 2 melhores times que não foram campeões. Podem ser 2 da mesma divisão, então não necessariamente são os 2 melhores segundos colocados que entram. No mata-mata, as conferências não se cruzam. E atenção, é só um jogo, não tem ida e volta. Perdeu, acabou. Os 2 melhores times de cada conferência na temporada regular descansam na primeira rodada, enquanto os outros 4 times disputam para ver quem segue. Na rodada seguinte, os times que sobreviveram enfrentam os que descansaram, seguindo critérios de chaveamento parecidos com aqueles que eram usados antigamente no futebol pela Libertadores. Na final, os campeões de cada conferência se enfrentam no famoso Super Bowl, que acontece sempre no primeiro domingo de fevereiro. Os maiores vencedores do Super Bowl nas primeiras 53 decisões até agora são Steelers e Patriots, com 6 vitórias cada, 49ers e Cowboys com 5 cada e Giants e Packers com 4 cada um. Por enquanto, 20 times já ganharam ao menos um troféu e 12 times nunca venceram. Só 4 times nunca jogaram o Super Bowl: os Lions, os Texans, os Jaguars e os Browns. A liga tem um equilíbrio tão grande que é difícil que um time ganhe muitas vezes, especialmente em um curto período de tempo. Quando isso acontece, é chamado de dinastia. Em cada uma das décadas, desde a junção da AFL com a NFL, houve algumas dinastias. Os anos 60 tiveram o domínio dos Green Bay Packers, os anos 70 dos Pittsburgh Steelers. Os anos 80 foram dos San Francisco 49ers. Nos anos 90, os vitoriosos foram os Dallas Cowboys. E tanto em 2000 quanto 2010, os New England Patriots foram os grandes vitoriosos. E agora, quem será o time da década de 2020? Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E assine o Então, galera, interessante, né? Então, é legal saber da história do futebol americano, que ele está interligado com o rugby, né? E todas as regras, todo o sistema de jogo, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios da página 14 e página 15. E ele vai falar, aqui são questões propostas do sumo e do futebol americano, desculpa, falhou aqui, tá? Então, dúvidas, estou à disposição, estou no WhatsApp, tá? Vocês podem me mandar lá que a gente tenta solucionar, ok? Obrigado, tenham um bom dia.